Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula de História do Brasil para o concurso da Escola de Sargentos das Armas, vamos estudar o período regencial, fase da história brasileira que ocorreu entre os anos de 1831 e 1840. Esse período teve início após a abdicação de Dom Pedro I e foi marcado por intensa instabilidade política, disputas entre grupos políticos e diversas revoltas em várias regiões do país. Em 1831, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que mais tarde se tornaria Dom Pedro II. No entanto, o herdeiro do trono tinha apenas 5 anos de idade. Por esse motivo, não poderia governar. Assim, foi necessário estabelecer um governo regencial, no qual representantes governariam o país até que o imperador atingisse a maioridade. O cenário político durante o período regencial era bastante conflituoso e dividido entre diferentes grupos políticos. Entre os principais grupos estavam os restauradores, os liberais moderados e os liberais mais radicais, que também eram chamados de exaltados ou republicanos. Os restauradores defendiam o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Esse grupo era formado principalmente por portugueses e por setores conservadores que desejavam restabelecer a autoridade do antigo imperador. No entanto, com a morte de Dom Pedro I em 1834, esse grupo perdeu força política. Os liberais moderados defendiam a manutenção da monarquia, mas com algumas reformas administrativas e políticas. Esse grupo era formado por membros das elites políticas e buscava preservar a unidade do país e evitar grandes transformações sociais. Já os liberais exaltados ou republicanos defendiam mudanças mais profundas na organização política do Brasil. Muitos defendiam maior autonomia para as províncias, ampliação da participação política, em alguns casos, até mesmo a implantação de uma república. Logo após a abdicação de Dom Pedro I foi formada a Regência Trina Provisória. Esse governo provisório foi estabelecido para administrar o país enquanto se organizava um novo sistema regencial, definido pela Assembleia Geral. A Regência Trina Provisória foi composta por 3 membros que assumiram temporariamente a administração do Império. Pouco tempo depois foi instituída a Regência Trina Permanente. Esse novo governo também era formado por 3 regentes e tinha como objetivo governar o país de maneira mais estável durante a minoridade do imperador. Apesar da tentativa de organização política, o período continuou marcado por disputas entre os diferentes grupos políticos e por pressões vindas das províncias. Uma das reformas políticas mais importantes desse período foi o Ato Adicional de 1834. Essa reforma teve como objetivo descentralizar parte do poder político e atender às demandas por maior autonomia das províncias. O ato adicional criou as Assembleias Legislativas Provinciais, permitindo que cada província tivesse maior participação nas decisões administrativas locais. Além disso, o ato adicional extinguiu a regência trina e estabeleceu um modelo de regência una, no qual apenas um regente passaria a governar o país. Essa mudança buscava tornar a administração mais eficiente e centralizada. Após essa reforma iniciaram-se as chamadas regências unas. O primeiro regente uno foi o padre Diogo Antônio Feijó, eleito em 1835. Seu governo enfrentou grande oposição política e diversas revoltas regionais. Devido às dificuldades políticas e à instabilidade do período, Feijó acabou renunciando ao cargo em 1837. Após sua renúncia assumiu o regente Araújo Lima, que adotou uma postura mais conservadora e buscou fortalecer o poder central do governo imperial. Durante o período regencial, ocorreram diversas revoltas conhecidas como revoltas regenciais. Essas revoltas foram provocadas por fatores políticos, econômicos e sociais, como a disputa pelo poder, a insatisfação com a centralização política e as dificuldades econômicas enfrentadas em várias regiões. Uma das mais importantes foi a cabanagem, ocorrida na província do Grão-Pará entre 1835 e 1840. Essa revolta contou com grande participação das camadas populares, incluindo indígenas, mestiços e populações pobres da região. Os revoltosos chegaram a tomar o controle da capital Belém por um período,
mas o movimento foi duramente reprimido pelo governo imperial. Outra revolta importante foi a Revolta dos Malês, ocorrida em Salvador no ano de 1835. Esse movimento foi organizado principalmente por africanos muçulmanos escravizados e libertos que viviam na cidade. A revolta tinha caráter religioso e também expressava resistência contra a escravidão. O movimento foi rapidamente reprimido pelas autoridades. A balaiada ocorreu na província do Maranhão entre 1838 e 1841. Esse movimento envolveu vaqueiros, artesãos, escravizados e populações pobres da região. A revolta recebeu esse nome devido à participação de um dos líderes, conhecido como Balaio, que era fabricante de cestos. Os revoltosos protestavam contra as dificuldades econômicas e contra o domínio político das elites locais. Outra revolta importante foi a Sabinada, ocorrida na Bahia entre 1837 e 1838. O movimento foi liderado por militares e membros da classe média urbana. Os revoltosos proclamaram a criação de uma república baiana que deveria existir até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. O governo imperial reprimiu duramente o movimento e retomou o controle da província. Também ocorreu a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, iniciada em 1835 na província do Rio Grande do Sul. Essa revolta foi liderada por estancieiros e militares que estavam insatisfeitos com a política econômica do governo imperial, especialmente em relação à taxação do charque produzido na região. Durante o conflito, os revoltosos proclamaram a República Rio-Grandense e, posteriormente, a República Juliana em Santa Catarina. Essa revolta foi uma das mais longas da história do Brasil, estendendo-se até o ano de 1845. Um personagem importante na repressão e pacificação dessas revoltas foi o militar Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde receberia o título de Duque de Caxias. Ele ficou conhecido por sua atuação na pacificação de diversos conflitos internos do Império. Caxias teve papel fundamental na repressão da balaiada no Maranhão, conduzindo campanhas militares que derrotaram os revoltosos e restabeleceram a autoridade imperial na região. Posteriormente, também participou do processo de pacificação da Revolução Farroupilha. Além disso, Caxias teve participação importante nas chamadas Revoltas Liberais de 1842, ocorridas nas províncias de São Paulo e Minas Gerais. Esses movimentos foram liderados por setores liberais que se opunham ao fortalecimento do poder central do Império. As revoltas foram derrotadas pelas forças imperiais comandadas por Caxias. Devido à sua atuação na defesa da ordem e da unidade do Império, Caxias passou a ser reconhecido como um dos principais líderes militares da história brasileira. Posteriormente, seria consagrado como patrono do Exército Brasileiro. O período regencial chegou ao fim em 1840 com o chamado golpe da maioridade. Nesse momento, o parlamento brasileiro decidiu antecipar a maioridade de Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos. Com isso, ele foi declarado apto a assumir o trono, iniciando o período conhecido como Segundo Reinado. Encerramos aqui mais uma aula de História do Brasil, no canal da Astra Educa. Continue acompanhando nossas aulas para fortalecer sua preparação para o concurso da Escola de Sargentos das Armas.